Olá, nessa videoaula vamos falar sobre uma das medidas de controle que se pode tomar para a proteção de trabalhadores contra a exposição a radiações ionizantes. As medidas de controle adotáveis são distanciamento, são limitação do tempo de exposição e blindagem. São essas as três formas de mitigação dos riscos da exposição ocupacional a radiações ionizantes. Vamos falar nessa videoaula do distanciamento, tá? Bom, a distância mantida entre o trabalhador e a fonte radioativa, além de constituir em muitos casos uma medida de proteção eficaz, é a mais simples de ser aplicada. Estou falando em simplicidade, né? Não é de possibilidade, não. Muitas situações, a maioria delas, que não é possível de você dar distância. Mas é a mais simples. Bom, a dose de radiação que um corpo absorve é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre ele e a fonte. Então, a dose H, ela vai ser igual a gamão, que é essa letra aqui, gamão, vezes a atividade, dividido pelo quadrado da distância. Lá. Quanto maior a distância com o quadrado dela, como está no denominador da equação, menor será a dose. A atividade nós já sabemos, é dada em Curie, distância em metros. E o que é o gamão? O gamão é uma constante que leva em consideração a penetração dos raios gama, que são os que atingem ou alcançam mais profundidade, né? Tem um maior poder de penetração. Então, o gama é tabelado. Por exemplo, aqui na apostila temos o gama do cobalto 60 é 1,34. A unidade do gama é REM, né, dose, vezes metro quadrado, dividido por HCI. Hora vezes Curie, né, atividade vezes tempo. O gama do irídio é 0,486. O gama do césio 137 é 0,324. O gama do túlio 170 é 0,0025. Então, cada material, cada elemento radioativo tem seu gama. Vamos aplicar isso num exemplo que a gente vai entender melhor, aplicar essa equação para definir dose. Esse exemplo aqui, ó, uma fonte de césio 137 de 10 Curie está a 22 metros de um trabalhador. Avalie a exposição do trabalhador a essa fonte radioativa. Então vamos pensar, você pede avaliação, eu tenho que fazer o quê? Definir a dose a que ele está exposto e comparar com o limite de tolerância, sabendo que ele é um trabalhador. Então vamos lá, porque tem limite de tolerância para trabalhador e tem para o indivíduo público. A dose, vamos começar com ela. Qual que é a dose? Se eu tenho a atividade, tenho a distância e tenho o gamão do césio, eu aplico direto a fórmula. Gamão vezes atividade, então 0,324 é o gamão, vezes 10 Curie, dividido pelo quadrado da distância, 22 ao quadrado. Resultado, a dose é de 6,69 milirem por hora. 6,69 mili é a mesma coisa que 0,00669 rem por hora. Bom, eu já obtive a dose, agora eu vou fazer a avaliação, considerando que o limite de exposição para os trabalhadores é 1 milirem por hora. Nós já falamos naquela videoaula que trata da exposição e dos efeitos da radiação. Então, o trabalhador ele pode estar exposto até 1 milirem por hora. Então, a condição é insalubre, porque a exposição é muito maior do que 1 milirem. Ela é de 6,69, mais de 6 vezes maior. Então, insalubridade. Agora, a distância de segurança para o trabalhador.
Bom, se eu for adotar como medida de proteção o distanciamento, então eu vou substituir nesse equacionamento aqui, eu vou substituir a dose pelo limite de tolerância e ao invés de calcular a dose, que eu vou substituir já pelo limite de tolerância, eu vou calcular a distância, né? Nós sabemos que a dose é igual a gamão vezes a atividade sobre distância ao quadrado. Então eu posso inverter aqui, passar a dose para o denominador do lado direito da igualdade e a distância ao quadrado para o numerador do lado esquerdo. Então, d ao quadrado é gamão atividade sobre dose. Então, tirando a raiz quadrada de d ao quadrado, eu fico com a distância igual a raiz quadrada do gamão vezes a atividade sobre a dose. Substituindo o gamão, que a gente já tem, é dado do problema, a dose, que é o limite de exposição de 1 milirem, ou 0,001, por trabalhador, é 1 milirem. E a atividade é 10 Curie, levando a equação D é raiz de gamão A sobre H. O resultado é 56,9 metros. Quer dizer, o trabalhador tem que ficar no mínimo 56,9 metros dessa fonte radioativa para garantir que esteja dentro do limite de tolerância estabelecido pelo CNEM. Tá bom? Este exemplo é bem elucidativo para entender como que o distanciamento ele é simples, porque é só ficar longe, mas nem sempre é possível. Às vezes dentro de um parque industrial, aquela fonte radioativa naquele parque industrial, o parque industrial não tem às vezes 50 metros de raio, e a fonte está lá no meio, você vai ficar 56 metros como? Não tem jeito, você não tem distância para isso, só você ficar fora da empresa, né? Então nem sempre é fácil de adotar essa medida de proteção.